Olá, curiosos! Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante por nosso planeta. Pensem comigo. O que poderia ser mais comum, mais banal, do que uma simples pedra? Elas estão sob nossos pés, no fundo dos oceanos, nas montanhas mais altas, quase invisíveis em nosso dia a dia. Mas, e se eu dissesse que algumas dessas rochas são tudo, menos comuns? Que existem formações rochosas tão espetaculares, tão cheias de mistério e beleza, que parecem ter saído diretamente de um conto de fadas ou de um filme de ficção científica. Preparem-se, porque hoje vamos desvendar as rochas mais impressionantes e incríveis do mundo. Esqueçam o comum por alguns minutos e venham conosco nesta aventura geológica extraordinária. Antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para acompanhar as próximas curiosidades das coisas. Nossa primeira parada nos leva às águas cristalinas da Baía da Tasmânia, na Nova Zelândia. Emergindo do mar, como que por magia, encontramos a Pedra da Maçã Partida. E o nome não poderia ser mais perfeito. Trata-se de uma formação de granito e se assemelha, de forma impressionante, a uma maçã gigante, perfeitamente dividida ao meio por um corte preciso. Mas não se engane pela aparência convidativa, esta fruta é feita de pura rocha. Para o povo maori, os habitantes nativos da região, esta rocha não é apenas uma curiosidade geológica. Uma lenda local conta a história de dois deuses que disputavam a posse da pedra. Para resolver a contenda, decidiram usar sua força divina para parti-la ao meio, dividindo-a igualmente. Outra versão do mito fala sobre a ira de um Deus Pai, contrário ao amor entre sua filha divina e um pescador mortal. Ele teria partido uma maçã rochosa, desafiando o casal a juntá-la, uma tarefa impossível, selando o destino do amor proibido. Fascinante, não é? A ciência, no entanto, oferece uma explicação um pouco menos dramática, mas igualmente interessante. Geólogos acreditam que a Split Apple Rock é resultado de um fenômeno natural chamado clivagem por gelo-degelo ou crioclastia. A água teria penetrado em uma fissura pré-existente na rocha de granito. Ao congelar, a água expandiu, exercendo uma pressão imensa que, ao longo de milhares de anos e ciclos repetidos de congelamento e descongelamento, acabou por alargar a fenda e separar a rocha em duas metades distintas. Agora, viajamos para o coração árido do Outback australiano, a mais de 100 km ao sul de Tennant Creek. Preparem-se para conhecer Karlu Karlu, mais conhecido mundialmente como Mármores do Diabo. Espalhadas por uma vasta área, encontramos centenas de gigantescos blocos arredondados de granito vermelho. O cenário é surreal. Algumas dessas rochas parecem ter sido cortadas ao meio com uma precisão inacreditável, enquanto outras, enormes esferas, se equilibram precariamente umas sobre as outras, desafiando a gravidade de maneira espetacular. À primeira vista, poderiam parecer ovos de dinossauro petrificados ou até mesmo artefatos de uma civilização perdida. A ciência nos diz que Karlu Karlu é um produto de milhões de anos de processos geológicos. Tudo começou com magma solidificado abaixo da superfície, formando granito. Com o tempo, a camada de arenito que o cobria foi erodida pelo vento e pela chuva. O granito exposto começou então a sofrer um processo chamado esfoliação esferoidal, onde as camadas externas da rocha se expandem e contraem devido às variações extremas de temperatura do deserto, descascando como as camadas de uma cebola e, gradualmente, arredondando as pedras. As fraturas e cortes precisos são resultado de juntas naturais no granito que foram alargadas pela erosão. Mas Karlu Karlu é muito mais do que uma maravilha geológica. Para os povos aborígenes locais, como os Varomungu, Caetete, Aliavarra e Varleri, este é um local sagrado de imenso significado espiritual e cultural, palco de cerimônias ancestrais há milênios. Seguimos para o deserto da Arábia Saudita, perto do oásis de Taima. Aqui, encontramos um dos maiores enigmas rochosos do planeta, a rocha de Al-Naslaa. O que a torna tão incrível? Bem, para começar, essa imensa massa de arenito se equilibra de forma quase impossível sobre dois pedestais naturais minúsculos. Mas o que realmente intriga a todos é o corte perfeitamente reto, quase como se feito a laser, que divide a rocha em duas partes, alinhadas com uma precisão espantosa. Como isso é possível?
A perfeição do corte alimenta inúmeras teorias, desde tecnologias perdidas de civilizações antigas até visitas extraterrestres. Afinal, como a natureza poderia criar algo tão geometricamente impecável? A dificuldade de acesso e pesquisa na região contribui para o véu de mistério que envolve Al-Nazla. No entanto, a explicação geológica mais provável aponta, novamente, para a ação implacável da natureza. Acredita-se que o corte perfeito siga uma linha de junta natural, uma fraqueza pré-existente na rocha. A erosão eólica, carregando grãos de areia como uma lixa natural ao longo de milhares ou milhões de anos, pode ter desgastado essa linha de forma incrivelmente uniforme. Outra possibilidade é que o solo abaixo da rocha tenha cedido ligeiramente, causando uma fratura por tensão que, mais tarde, foi alargada pela erosão. O equilíbrio precário seria resultado da erosão diferencial na base, desgastando mais as partes mais macias da rocha. Mesmo com explicações científicas, a visão de Al-Nazla continua a desafiar nossa compreensão e a despertar nossa imaginação. Nem só de desertos vivem as rochas extraordinárias. Nossa próxima parada é na região da Bretanha, na França, lar do maior conjunto megalítico do mundo, os alinhamentos de Karnak. Preparem-se para ficar boquiabertos, são mais de 3.000 menires, enormes pedras verticais, meticulosamente arranjados em longas filas paralelas que se estendem por quilômetros. É uma visão impressionante, um verdadeiro exército silencioso de pedra que resiste ao tempo há milênios. Quem ergueu essas pedras, algumas pesando dezenas de toneladas, e por quê? As lendas locais oferecem respostas mágicas. Uma das mais famosas diz que as pedras são, na verdade, uma legião de soldados romanos pagãos que perseguiam São Cornélio. Encurralado pelo mar, o santo teria se virado e transformado seus perseguidores em pedra. Outra lenda atribui a obra ao famoso mago Merlin. Arqueologicamente, sabemos que Karnak foi um centro sagrado importantíssimo para as comunidades neolíticas que viveram na região entre 4.500 a.C. e 3.300 a.C., muito antes dos celtas ou romanos. As pedras provavelmente tinham funções cerimoniais, funerárias e talvez astronômicas. Embora não precisassem de guindastes modernos, técnicas com troncos, cordas, rampas de terra e muita força humana eram suficientes. Mover e alinhar tantas pedras exigiu um nível impressionante de organização social, planejamento e uma forte motivação coletiva. O propósito exato e a identidade desses engenheiros ancestrais permanecem, em grande parte, um mistério fascinante, um testemunho silencioso de uma sociedade complexa e esquecida. Voamos agora para a exuberante Costa Rica, um país conhecido por sua biodiversidade, mas que também guarda um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes das Américas, as esferas de pedra perfeitas. Centenas dessas esferas, conhecidas localmente como Las Bolas, foram descobertas principalmente no delta do Diquís e na isla de Elcano. O que as torna tão especiais? Sua forma. Variando de poucos centímetros a mais de 2 metros de diâmetro e pesando até 16 toneladas, muitas dessas esferas, esculpidas em rochas ígneas como gabbro ou granodiorito, exibem uma esfericidade quase perfeita, um feito notável de cantaria pré-colombiana. Quem as fez? E, principalmente, por quê? Acredita-se que foram criadas pela extinta cultura de Quis, que floresceu na região entre 700 d.C. e 1530 d.C. Mas seu propósito original é um enigma. Teorias abundam, de marcadores de território, símbolos de status, objetos cerimoniais, representações de corpos celestes, ou até mesmo bússolas gigantes. Infelizmente, muitas esferas foram removidas de seus locais originais ao longo dos anos, o que dificultou muito o estudo de seu contexto arqueológico. Elas permanecem como símbolos enigmáticos de uma cultura perdida e sua sofisticada habilidade artesanal. Que segredos essas esferas silenciosas ainda guardam? Nossa última parada nos leva a um local remoto e hoje inóspito no deserto da Núbia, no sul do Egito, na Abta Playa. Pode parecer apenas um deserto vazio agora, mas há milhares de anos, entre 11.000 e 5.000 anos atrás, esta região era uma savana fértil, com um grande lago, sustentando uma das primeiras culturas neolíticas complexas da África. E o que essas pessoas deixaram para trás?
Entre outras coisas, um fascinante círculo de pedras megalíticas, considerado por alguns arqueólogos como um dos mais antigos alinhamentos astronômicos conhecidos no mundo, possivelmente anterior até mesmo a Stonehenge. Este calendário de pedra provavelmente ajudava essas comunidades pastoris a prever a chegada das monções, vitais para sua sobrevivência, alinhando-se com certas estrelas e com o solstício de verão. Nabta Playa oferece um vislumbre incrível dos primórdios da organização social complexa e do pensamento simbólico e astronômico na África. Alguns pesquisadores sugerem até que as crenças e práticas desenvolvidas aqui podem ter influenciado, milênios depois, a cosmologia e a religião da própria civilização do Egito Antigo ao longo do Nilo. É uma testemunha silenciosa dos primeiros passos da humanidade em direção à observação do cosmos e à construção de monumentos duradouros. E assim termina nossa viagem por algumas das rochas mais incríveis e curiosas do nosso planeta. O que achou? Qual dessas rochas te impressionou mais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou de explorar essas maravilhas conosco, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal para não perder as próximas curiosidades das coisas.